Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui batendo um papo bacaninha com alguém. Hoje não é diferente, eu tô aqui com a Júlia. Tudo bem, Ju? Tudo bom? toda timidinha, que coisa fofa. Galera, a Júlia Forcheiro. Você tem que ano, Ju, da universidade? Eu tô no último período, no sexto No ano. último período. Você faz medicina na Universidade Federal de Alfenas. Isso. E a Ju, cara, participou de uma experiência muito legal, que foi um intercâmbio lá para Harvard, né, Ju? Que você Isso foi mesmo. passar um tempo lá. A gente vai bater um papo sobre isso com ela e sobre outras cocitas também. A Júlia foi minha aluna, assim, ela foi muito minha aluna. A Júlia foi minha aluna no ensino médio, no Anglo, hoje Progresso, né? No Anglo. Durante a escola, foi minha aluna aqui na Litera, acho que o primeiro contato... Primeira turma. E acho que antes disso você fez o treineira, Redação. não foi? Um negócio de treineira. Você fez umas aulas comigo de final de ano, você foi para a segunda fase de treineira, acho que foi ali que você começou. Eu fiz coach, fiz redação, fiz a primeira turma do pré-vestibular, cursinho, fiz tudo assim. que tinha, todo o serviço da A Litera. Júlia gabaritou a Litera, bicho, uma coisa impressionante. Ju, quero começar por essa época, beleza? Por esse período. Eu vou começar, cara, contando um negócio aqui que a Júlia tava toda tensa, mas vai me chamar, tem um monte de gente maneira, que faz um monte de coisa, né, maluca aí, massa e tal. Mas a Júlia é detentora de um dos maiores talentos que eu já vi na face da Terra, que é conseguir chorar e rir ao mesmo tempo. É um talento impressionante dessa garota. Mano, tem isso ainda? Isso Sim. continua acontecendo? Sim, geralmente assim, perto do final do rodízio, perto das provas de residência, acontece ainda, com menos Ju. frequência. Ju, a MED sempre foi um interesse para você? Você chegou a cogitar outros cursos? Conta a sua relação com essa escolha, Ju. Olha, eu sempre quis medicina, desde que eu me conheço por gente, não me recordo de ter tido um momento em que eu parei e decidi mesmo fazer esse curso, assim, sempre quis. Na minha família tenho minha mãe, que é da área da saúde, mas é farmacêutica, tenho até uma prima que é médica, mas eu não acredito que isso me influenciou em escolha, não. Eu acredito que eu já nasci assim mesmo querendo. Por alguns meses eu tive um plano B, naquela época que a gente começa a fazer mesmo vestibulares. Meus pais até falavam, vamos pensar num plano B, né? Vai que não sei o que acontece. Você tem um medo, né? Em Exatamente. relação à dificuldade de ingresso e tal. Exatamente. E mais na questão dos pais mesmo, sabe? Eles ficam preocupados com a gente nesse processo. Lógico. E como era a primeira vez, né? Começando mesmo lá no começo do ensino médio, eles pediram para eu ter um plano B. Aí eu tive um plano B, que era astrofísica. Mas isso durou, assim, 2 meses e eu percebi, não, é realmente Essa medicina... é aquela hora que o pai e a mãe falam assim, cara, Volta não, tudo pro bem, plano A. plano A, não, beleza. Exato. E aí foi isso. Então, assim, eu nunca tive um plano B, realmente. Eu sempre me vi fazendo isso. E, assim, eu acredito que eu fui muito feliz nisso, porque é uma coisa que eu sempre me interessei e que, ao mesmo tempo, eu também consigo ter uma missão com a humanidade, consigo ajudar as pessoas. Sim. E ganhar um dinheiro disso. Então, uniu tudo que precisava, Massa, assim mesmo. massa. Você fez 2 anos de cursinho, né, Ju, pelo que eu Sim. me lembro? E foi 1 ano no Anglo, você fazia curso de texto aqui comigo, e depois você vem, aí a gente nem tinha ainda, né, cursinho, você abriu a porteira, né, do cursinho Sim. aqui da Litera, tá ligado? Cara, eu lembro até hoje, Ju, não sei se você tá ligada nisso, porque eu acho que você não tava. Meu pai veio aqui. Isso, a fatídica conversa com seu pai. Sim. Cara, eu quero contar isso aqui, deixar esse registro, bicho, e deixar um abraço pro teu pai, velho. Cara, a gente tava abrindo cursinho, a gente tava abrindo cursinho, ele não era uma realidade, ele era uma promessa, ele era uma expectativa. Exato. Muito trabalho, com muita pesquisa, você conhece a gente, você já me conhecia há um E tempo. no ano anterior eu lembro que cada detalhezinho que você definia, você vinha contar pra gente, todo empolgado. Amarradaço e tal, e beleza, vamos colocar o bebê no mundo, vamos lá, né? E aí eu lembro de seu pai chegar na outra casa, lá na liteirinha ainda e tal, e seu pai chegar e falar assim, Vitor, é o seguinte, cara, queria bater um papo contigo. Eu falei, chega aí, demorou. Falei, cara,
Acho que ele já tinha até feito a sua inscrição, Sim. né? No cursinho em São Paulo, né? Onde que ele tinha feito a No inscrição? Poliedro. No Poliedro em São Paulo. E aí, cara, fiz a inscrição, tô indo ver lugar pra ela ficar e tal, não sei o quê. E eu tava, por exemplo, indo subir a serra, decidi voltar e vim bater um papo contigo aqui, cara, pra conhecer o cursinho de vocês, aquele papo de pai que, assim, deu no coração, né? O famoso deu no coração. Tô com medo dele pra São Paulo e, né, tipo, filhinha do papai e tal, Sim. aquela coisa toda e tal, aquele cuidado com você. E eu lembro só de pensar assim, falar assim, meu Deus do céu, velho, esse camarada matriculou a filha dele no Poliedro, lá em São Paulo, uma instituição conhecidíssima, já super renomada, a gente tá iniciando o trabalho de cursinho, mas se esse trabalho der errado, eu tô muito ferrado na vida, velho, lenhou pra mim, assim, vai bater esse mesmo pai aqui e falar assim, pô, parceiro. Confio em você. E tudo deu tudo certo, graças a Deus. Sim. Você tem memória, Ju, desses 2 anos aí de estudo, cara, de preparação? Como é que foi esse processo? Eu tenho, cara? e inclusive assim, eu tenho memória disso, porque eu acredito que foi nesse momento que eu aprendi a estudar, e hoje em dia eu me vejo passando pelas mesmas situações, assim, só o que muda é o contexto, né, porque eu tô na preparação para residência, e eu lembro até hoje, assim, dos detalhes, sabe, de, não, eu tava errando nisso, agora acho que eu também tô errando nisso, nessa questão, Legal. Então eu realmente aprendi a estudar nesses anos. Mas assim, a minha preparação para o vestibular começou no ensino médio, então no primeiro ano eu já sabia que eu queria, então eu tenho esses 3 anos de ensino médio como uma ambientação, assim. Eu estudava, mas não era aquilo tudo, foi o ano de fazer treineiro, foi o ano de conhecer prova, entender como que caía, que era muito diferente das provas de ensino médio, e ver que o meu esforço ia ter que ser um pouquinho maior do que aquele do dia a dia de passar só numa prova. Sim. Aí depois que eu formei, eu comecei a fazer o primeiro ano de cursinho. E aí eu acho que nesse primeiro ano de cursinho eu pequei um pouco pelo excesso. Eu dei uma pirada, assim, e aí eu queria fazer tudo. Então, assim, eu queria fazer todas as questões, todas as aulas, e ter os melhores resumos, e ter os melhores cadernos, e ter tudo ao mesmo tempo. E isso, claro, que... Você desbloqueou a memória agora. Exato. Isso, claro, durou poucos meses, porque eu dei um sprint num negócio que é uma maratona. Sim. E comecei até a ter um ponto alto e um ponto baixo. Chegou lá pro meio do ano, eu queria desistir, passei até pro cursinho noturno para ter mais tempo. E nessa eu fui largando um pouco de mão. Mas como nessa época eu já fazia até o curso aqui de redação, então a gente sempre foi muito próximo, sempre falava sobre. Então eu mantive firme na redação e consegui ir voltando mais pro final do ano com a rotina de estudo, assim, para fazer o que dava, sabe? E me ambientar de novo, porque eu já conhecia a prova, já conhecia outras provas, ver qual que eu queria mesmo e tudo mais. Como já era previsto, né? No primeiro ano de cursinho, com essa explosão que eu tive, eu até fui relativamente bem, mas eu lembro até hoje que, assim, eu fui um caos na redação justamente por causa disso. Eu nem ia tocar nesse assunto, eu lembro muito bem desse papo aí da gente. Mas eu acho que foi importante, Vitão, ter acontecido isso, porque eu lembro até hoje da primeira conversa que a gente teve no ano seguinte, que você falou, você poderia estar lá, porque isso me fez ter certeza que eu era capaz, mas que realmente foi um erro de planejamento, um erro de trajetória. Galera, só para ter contexto desse papo interno que a gente está tendo aqui, no terceiro ano de ensino médio da Júlia, ela já estava estudando e fazia o curso de texto comigo. E teve um notão de texto naquele terceiro ano, 900 e pouco, não me lembro quanto. Foi um notão, assim, bem alto. E aí veio o primeiro ano de cursinho da Júlia, que não foi aqui porque não tinha cursinho na Litera. Foi no Ângulo, que eu também dava aula lá, diga de passagem, eu era professor da Júlia do cursinho também na época. Estava nos 2 lugares, era bem o início de tudo, era mato total. E eu lembro de ao longo do ano, bem isso mesmo, assim, a Júlia pirou, assim, querendo abraçar o mundo, né, de uma vez só, e o trabalho de texto foi começando a ser deixado de lado, né, as redações foram ficando inconstantes, né, um erro muito comum dos alunos, né, faz uma semana, não faz 2. Exato. Meio que um erro, acho que muito adolescente mesmo, né, Ju? Não, mas eu me garanto nisso aqui, eu já tive uma boa nota lá atrás. E eu lembro que veio uma paulada. Eu lembro até hoje a nota que você tirou, tá? Foi uns 700 e pouco. Foi. Pau. Eu falei, nossa, cara. E eu lembro do momento, cara, caramba, da gente fazendo a conta de com uma nota alguma coisa mais alta você já tinha entrado naquele primeiro ano de cursinho direto. Eu lembro da decisão. Eu falei, eu preciso dizer isso pra Júlia, né? Ela precisa saber o peso das decisões que ela tomou para que a gente possa realinhar esse caminho e fazer as coisas da maneira correta agora, né? Acho que foi muito por aí. Mas foi doido, né, cara? Mas foi realmente, assim, o que eu precisava escutar, porque talvez se não fosse por esse momento de ter a mão na consciência mesmo de que eu era capaz, mas que era planejamento,
Sim. eu não teria passado no segundo ano. E foi isso que eu levei, assim, pro meu segundo ano de cursinho. Eu seguia e fazia o que tinha que ser feito. Então, Sim. eu algumas vezes queria deixar de ir na aula para fazer uma questão a mais, e eu Sim. lembro de você buscando. Não, você vai na aula sim. E às vezes a gente acha que tá lá na aula escutando, fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Devia estar fazendo outra coisa. Mas a gente acaba se perdendo no nosso pensamento. Então, se você confiou em uma pessoa para te guiar e fazer aquele trabalho, você tem que seguir o que ele tá planejando. Seja qual for, seja de texto, seja de cursinho, seja de qualquer curso. Sim. Você tem que confiar naquilo. E realmente, é muito assim, você tem que confiar no processo, assim. Por cursinho, estudando sozinho, se você se planejou lá no começo, quando você estava com a mente clean, tranquila, organizada, confia nisso, mesmo nos momentos que tiver, assim, muito difícil, não tiver prazeroso como estava no começo. Sim. Porque é no pouquinho, no dia a dia ali, naquele 1% que você vai conseguindo, uma aula que você viu, que você tem uma memória, na hora da prova vem à tona. Então, eu acho que é bem por esse caminho, assim mesmo. Interessante você falar isso, Ju, porque hoje a Litera já tem mais de 10 anos. Nesse momento, com o cursinho... É isso, a Litera já tem mais de 10 anos, cara, que loucura, velho. Quando a gente abriu a Litera, Ju, a gente tinha quase a sua idade, só pra você ter uma ideia, tá? É isso, tem 25, a gente tinha 27. Tá? Uns neném naquela época. E hoje a gente entende de maneira muito consciente o que na época a gente estava esboçando, né? E o que eu estou querendo te dizer? Para a gente hoje é muito claro como os trabalhos que dão certo são os trabalhos em que existe confiança naquilo que está sendo feito. O aluno confia no trabalho, e claro que é uma via de mão dupla, né? A gente trabalhando para tentar entender como o aluno, como cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo. Então, o que funciona para um aluno, né, às vezes não funciona para o outro, tem um processo aí, mas se a relação de confiança se estabelece, o trabalho tende a fluir, né? A coisa tende a acontecer. E acho que com você, acho que foi muito isso, a gente estabeleceu uma relação de confiança muito grande. Acho que a gente teve alguns privilégios nisso, a gente já se conhecia, já era seu professor, já estava na Litera de alguma forma antes, acho que isso facilitou o trabalho, acho que é muito mais fácil no seu caso, como para um aluno que brota no ano para começar a estudar e está conhecendo a gente. Mas eu acho que uma parte do sucesso do que foi esse trabalho, eu lembro que foi um ano 1 de cursinho muito legal, a gente aprovou uma galera maneira, uma galera massa, uma e turma não legal. só nas aprovações, porque a gente fala até hoje, isso gerou um grupo de amizades que a gente leva até hoje, e é bem o que você falou, de pessoas diversas, completamente diferentes, que tiveram sucesso nas coisas que queriam naquele ano, e que até hoje continuam, e a gente mantém, alimenta isso, e vê massa, como isso uniu e formou uma família mesmo. Assim. A gente vê as fotinhas de vocês, a gente fica felizão. Você Todo legal, ano. os moleques se juntando, uma maneira. Sim. Muito massa. E aí você passa pelo SISU, né? Pelo SISU, lá em Alfenas. Alfenas estava no seu radar? Como é que foi isso aí? Pra ser muito sincera, eu sou muito grata ao Alfenas, mas assim, eu não sabia que existia essa cidade. Nem a faculdade, né? Eu achava o máximo quando eu chegava lá, as pessoas sabiam que era Santos, porque eu achava, como assim? Eu não conheço essa cidade? Como que a cidade me conhece? Né? Ah, Pelé, Mamonas Assassinas, tipo assim. cara. Mas não era. O meu foco, na verdade, era Floripa. Eu sempre quis ir pra Floripa. Na verdade, no começo eu queria USP, Unicamp, aquelas coisas assim, né? Todo mundo quer no começo, mas depois, trabalhando mais com as possibilidades, com a realidade, eu queria muito para Floripa. Então eu foquei o ano todo em ir para Floripa mesmo. Inclusive eu fazia vestibular também de lá, mas acabou que não era o melhor caminho. E nisso, quando chegou o SISU, eu não passava em Floripa, mas eu passava em Alfenas e passava também em alguns lugares no sul do país, eu passava, tipo, no Espírito Santo, em outros lugares assim mais longe daqui, né? Sim. E aí eu lembro que nessa época inclusive agora, né, que as pessoas começam a ver como que é a infraestrutura, como que funciona a faculdade, das opções que eu tinha, a Alfenas apareceu como a melhor, porque era perto de casa o suficiente para não ser um gasto enorme, né, para ir e voltar, Sim. e ter meus pais também quando quisessem me visitar, mas também porque é uma quantidade de alunos que era mais reduzida, então a gente teve contato com o professor o tempo todo. A infraestrutura é muito maravilhosa, a gente tem uma clínica de especialidade, parece de faculdade particular, tem muita autonomia mesmo. Legal. E lá é um ambiente, assim, bem gostoso, sabe? Então, acho que Legal. não era o meu foco, mas acabou sendo a melhor opção. Né? Eu falo muito com o pessoal daqui, Ju, e aqui eu tô falando pra galera que é de Santos, né, litoral de São Paulo, como as faculdades de Minas, do interior de Minas, são sempre uma boa ideia no sentido de que para muitos pais
A questão da distância é um impeditivo, então, assim, não vai permitir que o filho vá para muito longe, entendo. Muitas famílias têm essa questão dessa barreira. Sei que a sua não tinha essa barreira, mas para muitas famílias tem. Então, é relativamente mais próximo. É uma questão de um custo de vida relativamente mais baixo também. Isso pesa pra caramba na hora de... É isso, assim, essa família vai bancar uma outra casa, né? Tem um custo danado. E pela quantidade de universidades, você distribui mais, você capilariza mais, não se acaba tendo. Não foi o seu caso, mas universidades muito boas com cortes mais baixos. Então, é sem molecada. Eu sei que assim, agora já foi, né? SISU acabou e tudo mais. Mas olhar para essas universidades de Minas, para quem está aqui, é uma coisa bem, bem interessante. Assim, acho que o custo-benefício é ótimo, de um modo geral. E aí você vai para Alfenas e a universidade era o que você imaginava? Como é que foi essa relação expectativa? A Júlia que idealizou desde molequinha ali a faculdade de medicina e a realidade dela. Me conta, Ju. Olha, na verdade, assim, Alfenas foi um pouco menos do que eu esperava. A cidade foi bem, assim, mais simples do que eu imaginava. Estava acostumada aqui em Santos. Eu lembro que isso me deu um choque logo, assim, de começo. Me senti meio perdida, sem saber como girar lá. Mas a faculdade, eu acho que foi o que me manteve lá. Porque superou todas as minhas expectativas possíveis e imagináveis, sabe? Primeiro que realmente lá na Unifal é uma estrutura muito boa mesmo. É uma faculdade que eu sou a 6ª turma, a gente está entrando agora a 12ª. Então, tudo é novinho, os laboratórios são novos, o prédio de especialidade são novos. A gente ainda não tem um hospital escola, e isso realmente faz diferença. Mas já está nos planos, as licitações lá já estão rolando, já tem um plano. Como é que vocês driblam isso, Ju? Na ausência de hospital escola? O que eu senti que faz mais falta, eu não sei dizer como que seria se fosse um hospital escola, né? Mas na minha experiência, o que faz mais falta é nos anos finais, assim. A gente tem que, por exemplo, ir para Varginha, atua também na Santa Casa de Alfenas, dar alguns plantões em outros lugares, e isso é um desconforto, assim, porque é um custo a mais, é um gasto que você tem que ir. A Varginha fica cerca de 1 hora, por exemplo. Então é dirigir 1 hora e voltar, é dar um plantão em um lugar diferente, mas ao mesmo tempo eu não acho que ficou faltando alguma coisa por isso. Muito pelo contrário, eu acho que até foi legal porque isso me colocou em situações que eu não conheço, o pessoal que tá lá, não é igual, por exemplo, na Santa Casa, a gente acaba conhecendo todo mundo, porque tá sempre lá, exato. Então você já sabe como funciona, às vezes até você nem acaba não se esforçando tanto assim para não parecer que você sabe e tudo mais, você já conhece todo mundo. Mas assim, ir para outros lugares, você pensa, eu tô aqui, tenho que fazer valer esse tempo aqui, até para conquistar as vagas que a gente tá aqui e tudo mais. Então, acredito que não fez falta. E a questão também de saúde pública lá, dos postinhos, é muito bom em Alfenas, muito bom mesmo. Legal. A gente trabalha, tem vários PSFs, a gente entende mesmo como funciona. E Alfenas é uma macro-região lá. Então, a gente recebe muitas pessoas de outros lugares, de cidadezinhas ali ao entorno. E também consegue ver, várias realidades diferentes. Isso eu acho que foi muito bom. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Ju, com ex-alunos que vão para a área de saúde em universidades públicas e tal, você é uma menina de classe média aqui em Santos e tal, e aí você chega na universidade e você tem uma surra de SUS, né? No seu dia a dia. Eu tenho muita curiosidade, Ju, de saber como é que foi esse contato para você, né? Como é que foi essa, entre aspas, descoberta do que é o SUS de fato? Me conta, meu. Olha, foi assim, eu passei um pouco de vergonha no começo. O quê? Inclusive, eu acho que isso foi uma das grandes questões que a Alfenas foi o melhor presente para mim, sabe? Porque mudou muito a minha visão de mundo, me puxou para a realidade, sabe? Porque aqui eu vivia num mundo fantasioso, maravilhoso, um recorte social muito diferente, que lá é muito mais amplo. Então, assim, eu fui aquela aluna que chegava e falava, não, eu não uso SUS no começo, sabe? Aquela vergonha que todo calor passa, tá, gente? Vocês também vão passar por isso. E depois a gente foi aprendendo como funciona, então a gente tem muitas matérias de SUS, de como funcionam os sistemas de saúde, as legislações, não só para aprender mesmo, como também é cobrada na residência, preventiva e tudo mais. É importante que o médico tenha essa visão, assim, geral, até para entender o que é destinar recurso para emergência, para aquilo básico, enfim, várias coisas. Então eu passei esse choque logo no começo, mas depois a gente foi aprendendo muito como funciona e ver como é incrível, sabe? É um plano maravilhoso,
cobre muita gente, ajuda muita gente, tem muito recurso, por mais que a gente pense assim que às vezes não, mas nossa, salva muitas vidas. Então a gente é muito bem-vindo também no SUS, eu acho isso muito legal. Todos os lugares que eu passei trabalhando assim pelo internato, né, todos são muito, a gente é muito bem recebido, todo mundo é muito grato por a gente estar lá, porque por mais que a gente esteja aprendendo, agora pelo menos nos últimos anos, né, a gente já tem uma carga, então tem uma responsabilidade, a gente já atende muito sozinho, por mais que seja supervisionado por outra pessoa. Então, querendo ou não, a gente toca serviço, sabe? Trabalha mesmo. E isso é muito bom. Eu gosto sempre de lembrar, sabe, Ju, que o SUS tem 30 anos, sabe? Ele é muito recente, ele é uma conquista democrática desse país, fundamental. E, claro, a gente tem que cobrar melhorias o tempo todo, esse é o nosso papel de cidadão em relação ao poder público, mas ele é muito recente. E o que ele consegue... E, cara, assim, o SUS, não é o SUS que está atendendo, cara, Portugal, que é um país que é desse tamanho. Cara, é o Brasil, cara. É uma coisa gigantesca, uma coisa colossal. É o maior orçamento ministerial da República. É o Ministério da Saúde, depois é o MEC. É um trabalho gigantesco, muito complexo. É claro que tem muita coisa para ser melhorada e tal, mas definitivamente com ele, né, a vida do brasileiro ela é muito melhor, né? Ela é muito melhor. E assim, por mais que o recorte que eu tenho, né, que é em Alfena, sul de Minas ali, a densidade de população não seja tão concentrada quanto é aqui, a gente vê como é muito organizado, assim, como eu disse, Alfenas é uma macro-região, mas a pessoa que mora em Serrania, em Boa Esperança, são cidades menores, que não tem, às vezes, um hospital terciário e tudo mais, ela consegue transporte da prefeitura, ela consegue ter ali um sistema que organiza e tem especialidades para todo mundo, tem um sistema que a gente chama de CIS-Lagos lá, que rola isso, então a pessoa de várias cidades consegue ter acesso àquilo, por mais que na sua cidade não tenha, sabe? E é muito, muito, muito bem articulado. E é até interessante, assim, a gente tem que aprender sobre o SUS para entender também aonde cobrar melhoria. Porque a gente vê que está sobrando, às vezes, algumas coisas. Tem, sei lá, muitos mamógrafos numa cidade, mas não tem a pessoa que vai usar aquilo, sabe? Então, isso é muito importante também pra gente, pelo menos eu digo como médica, futura médica, né? Poder cobrar isso, mas também sabendo aonde vai cobrar, sabe? Claro. É verba, mas é verba pra onde? É gente, mas é gente aonde? Onde que tá precisando? Isso também é muito importante. Sim. Ju, quando eu pedi para você um mini currículo ali, né, e tal, pra gente poder montar a nossa conversa, aí sempre vem uma coisa dessa molecada que tá na média, que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender, que assim, eu participei da Liga Tal, eu falei, mano, que bagulho é esse, velho? Esse é filme de herói, esse negócio? O que são as ligas de verdade, Ju? E qual é a importância delas para vocês na graduação? Vamos lá, então. Manda. A medicina é muito vasta, então você não tem como ter contato com 100% dela nos 6 anos de faculdade na graduação, assim, de forma entregue, como nas aulas, assim, então, chegar e apresentar. Então, o que acontece? A gente cria várias alternativas para isso. Uma delas são as ligas. As ligas são como se fossem grupos de estudos, assim, de certas especialidades. Por exemplo, eu participei da Liga de Cirurgia Geral e Trauma e da Liga de Emergência. Então, são grupos de alunos orientados pelos professores, que a gente faz aulas sobre os temas, tem contato com o dia a dia daquela especialidade e também oferece vivência prática. Então, você consegue fazer alguns estágios, acompanhar mesmo o dia a dia, fazer simulações, ter contato com atualizações. Isso tudo enquanto você está na faculdade. Então, você tem as suas aulas lá normais e as ligas geralmente são encontros semanais. A gente também faz muita publicação científica, produção científica. Isso é muito legal. E é muito bom, tanto por você ter contato com a especialidade, como para você ter mais proximidade com os profissionais. Então, é networking, é você conseguir pedir oportunidade de pesquisa, de publicação científica, relato de caso. E é uma forma também de você entender se realmente é aquilo que você gosta, sabe? Sim. Então, isso também é uma coisa bem importante. Tem muita gente que entra na faculdade e já entra querendo ser super especializado. Vou fazer tal coisa e é isso que eu quero na minha vida. Exato. E assim, eu quero neuro. Vou entrar e vou fazer só coisas de neuro. Mas você tem que se formar um bom médico antes. Então, Você tem que ter contato com coisas diversas e entender o que são cada especialidade. Até para você entender na hora de encaminhar um paciente, sabe? E acho também, Ju, até para você se permitir estar aberto para outras possibilidades. Você só gosta daquilo que você conhece, né, meu? Exatamente. Isso é muito importante, assim. Nossa, faz total diferença. Então, na minha graduação, eu fiz questão de, assim,
apontar para vários lados, sabe? Conhecer vários contextos, várias especialidades, fazer tudo que eu podia. E isso também eu acho muito importante, você que está entrando agora na faculdade. Mergulha de cabeça, conhece tudo, fica nos finais de semana na cidade para conhecer, fazer curso, participar das coisas, porque é só assim que ela vai poder te retribuir aquilo, sabe? Se você nunca tá lá, nunca tá participando, você acaba perdendo muita oportunidade. Se limitar às muito aulas network. Ali, muito pouco, né? Exatamente. E assim, tem espaço para todo mundo. Então tem a pessoa que é mais sociável, a pessoa que gosta mais de ficar no quietinho estudando, que gosta de coisas musicais, que gosta de dança, que gosta de tudo. Tudo tem um espacinho na faculdade. Então as ligas entram nesse ponto, assim, a gente tanto tem contato com a especialidade, como também desenvolve habilidade. Então, Legal. Não só como ligante, sabe? Como participante ali, mas também como cargo de diretoria. Então, você aprende a organizar as coisas, a fazer aquele intermédio de contatar a pessoa responsável com o aluno, com a demanda, e alugar, reservar, ir atrás. Isso é uma coisa muito importante também. Boa, legal, legal. Você falou de achar um espacinho para você, perfis diferentes de pessoas. É só de aula, estudos, trabalho que a coisa se faz. Porque assim, se tem uma coisa que eu vi a Júlia, né, o Instagram da Júlia durante o tempo de faculdade era bateria e atlética, né, assim, você falou, que horas essa garota tá na aula? Ficava me perguntando. Foi um envolvimento grande que você tem ainda? Tem? Como é que tá isso aí, Ju? Olha, já tive que abrir um pouco mão de algumas coisas, porque realmente a prioridade agora é formar, né? Mas foi uma parada que você pirou, assim, né? Bem legal no começo ali. Foi, nossa, e foi, assim, a melhor coisa que eu poderia ter feito. A minha trajetória na Unifal foi assim, meu primeiro ano eu entrei assim, vou conhecer a faculdade. Então, não entrei em nada logo de cara, só no segundo semestre eu entrei na bateria. Mas assim, eu participava de tudo. Participava de todas as aulas, encontros, reuniões, tudo, inclusive eventos, festas, tudo eu ia. Depois que eu entendi como funcionava, aí eu selecionei mais ou menos o que eram do meu interesse. Então, fui atrás das ligas, fui atrás de entrar nos esportes, na atlética, na bateria. E a bateria se tornou minha paixão de vida, que era aprender a tocar aquele instrumento e a gente vê evoluindo. E virou tanto paixão da minha vida que hoje eu tenho até uma tatuagem destinada a ela. Meu Deus do céu. Juro. Mas que assim, foi realmente algo que eu destinei muito meu tempo e que foi um projeto que cresceu. E a gente viu como isso, assim, foi tanto a gente fala que é uma terapia pra gente ritmista, como para as pessoas também, sabe? De tocar nos lugares, feiras, formaturas, ver todo mundo emocionado. É uma coisa, assim, surreal. Então eu entrei também nos esportes, e fui ruim em várias. Esse é o segredo, você ruim em vários esportes ao mesmo tempo. Juro, no ano de bicho era aquilo assim, bichete tem que ir pra tudo, né? Então, nossa, me enfiei em todos os esportes, fui ruim em vários, descobri que sou ruim em vários, e outros foram melhorzinhos. Mas hoje em dia eu só participo da bateria e da natação, né? E no atletismo no intermédio, mas agora não tem mais intermédio. Então, só natação e bateria. E no meio disso, é assim, você perguntou, né? Em que horas ela tá na aula? Aí que tá. Tem tempo pra tudo. Sim. Muito bem planejado, sabe? Lá na Unifal a gente tem aula das 7 às 11 e da 1 às 5, teoricamente. Então, tudo acontece depois das 5. Então, das 5 às 7 tem as aulas, às vezes das 7 às 9 tem alguma coisa, ensaios, finais de semana. Por isso que é muito bom essa vivência universitária lá no interior. Porque como você tá todo mundo longe de casa, a gente fica lá no feriados, no final de semana. Claro, ninguém fica preso, né? Mas assim, tudo rola no final de semana. Então, primeiro, você não fica sozinho, tá todo mundo ali. A gente tem um tá senso sempre... de família, né? Exatamente. É ensaio, é preparação, é ir atrás das coisas, é estágio, é plantão. Então, você sempre fica muito envolvido. E sempre dá tempo de fazer tudo, sabe? É muito bom porque você sai um pouco daquela pressão de estudo. Então, tem horas que você fala assim, tenho prova amanhã. Já tô estudando aqui o dia todo e tal. Mas, nossa, eu vou na bateria. E quando você vai... Sabe, aquilo fica tudo mais pleno, tranquilo, é uma delícia. A sensação também de ganhar uma medalha é uma coisa que é incrível. Ju, você fez o estágio, você foi passar um tempo lá em Harvard e tal, já na área em que você pretende se especializar, né, Ju? Parte de neurocirurgia, é isso mesmo? Como é que você soube desse lance que dava para ir para lá? Como é que aconteceu isso, Ju? Foi pela universidade? Não foi, né? Não. Foi por conta mesmo. Foi de cara de pau. Então, o intercâmbio, como eu tinha comentado com você, sempre foi um sonho meu. Eu sempre quis. E eu me planejei para que fosse feito durante a faculdade, porque minha prioridade no ensino médio era passar no vestibular. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, quando eu aprendi mesmo como a faculdade funciona,
eu já me planejei para que eu fizesse no final do ciclo clínico e no começo, antes do internato, assim. Que é a época que a gente já tem mais bagagem teórica, mas ainda não tem aquela rotina puxada do internato. Então, eu sempre fui atrás de ver como é que funcionava. Existe um intercâmbio pela faculdade, sim. Na Unifal é a CLEV que cuida disso, que é pelo órgão IFMSA, que é nacional, que leva estudantes de medicina para o mundo todo. Mas não tem para os Estados Unidos. E funciona com um sistema de pontos e tudo mais. Como eu sempre quis ir para os Estados Unidos e meus pontos não eram muito bem ali, estrategicamente pontuados para esses outros países como a Europa e tudo mais, e também não tinha muitas opções em neurocirurgia, eram em outros cargos, eu sempre me planejei para ir para os Estados Unidos mesmo. Então, quando eu comecei a ver isso, eu estava me planejando para ver uma modalidade de intercâmbio que era pago. Então, você contratava uma empresa e ela te levava lá. Só que, quando eu estava vendo isso, eu falei, deve ter alguma possibilidade de não ser por esse meio, pago, em outras instituições e tudo mais. Aí, nessa, eu fui atrás, caçando Instagram, Google, fui vendo gente que estava lá fazendo intercâmbio de medicina. Inclusive, conheci um amigo meu que fazia uma faculdade federal também, e já logo de cara fui atrás, perguntei como é que funcionava e tudo mais. Aí a modalidade que eu fiz é o Observership, que você fica lá, um estágio observacional mesmo, você acompanha toda a rotina. Existem outras milhões de modalidades, por pesquisa, você pode ir para fazer várias outras práticas clínicas mesmo, mas que exigem às vezes os STEPS, que é uma revalidação de diploma lá. Então, que para minha realidade, para eu ficar nesse pedaço de tempo curto, né, e também porque eu tinha intenção mesmo de ficar no Brasil, não tenho intenção de morar lá, o melhor seria o Observer. Aí nessa, eu tive a ajuda de várias pessoas, inclusive alguns amigos também, e fiz os documentos, currículo, e-mail, carta de intenção, várias coisas assim. Mandei e-mail diretamente pro chefe da neurocirurgia do hospital que eu queria. Na cara de pau, assim. Na cara de pau. Diretamente pro chefe lá e E tipo assim, estarei em Boston, posso te acompanhar? Não tinha nem passagem, não sabia quando seria. Estarei aí. Um período hipotético, sabe? Eu estarei aí, posso te acompanhar? E aí ele aceitou lá. Legal. Foi a segunda pessoa que eu tentei, eu tinha mandado para outra pessoa antes, ela falou que não poderia aceitar. Também era afiliado da Harvard, mas era um outro hospital. E ela a médica em questão já tinha outros imigrantes, já recebeu outras pessoas, falou que não poderia, mas também se demonstrou solista para outro período, se eu quisesse. Legal. E aí esse doutor me aceitou. Aí prossegui com documentação, vacina, visto, aquilo tudo. E fui pra lá, passar 5 semaninhas acompanhando. 5 semaninhas de rolê ali. Sim. E como é que foi a experiência, Ju? O que mais te marcou? Olha, acho que tudo. Eu até hoje não acredito que isso aconteceu. Às vezes eu me belisco, assim, eu vejo foto e fico, caraca, eu tava lá mesmo, isso é loucura. Mas a rotina lá era bem intensa, assim, era bem legal. Foi muito bom pra eu saber se era isso mesmo que eu queria, pra eu ver a rotina mesmo, porque é muito lindo você ver uma aula, ver uma palestra e falar, nossa, quero fazer isso. Só que aí lá no dia a dia mesmo, com complicação, com lidar com o paciente, com atendimento, aí que você vê como que funciona. Isso que eu ia te perguntar, qual era a rotina lá, Ju? Como é que você acordava e como é que era o esquema? Então, era bem pegada. Mas eu gostei. Eu tava lá de única, de observer lá, brasileira, e também imigrante, só tinha eu, então eu acompanhava 2 residentes, que eram o PGY do 3 e do 7º ano. Então, eu chegava lá cerca de 5h30 da manhã, às 6 horas por aí. A gente passava nos pacientes, que eles chamam de rounds lá, para visitar todos que estão internados, os pré-operatórios também. São cerca de 20 pacientes lá nesse serviço, né? Aí a gente via os prontuários, via como é que passou a noite, se tinha alguma evolução, prescrevia alguma coisa que precisasse e entrava para cirurgias. Geralmente eram 2 a 3 cirurgias por dia, assim, com médicos diferentes, e isso eu achei muito legal de ter acompanhado o chefe, porque eu, na verdade, eu acompanhava vários médicos, uma galera. Não só o médico em si. Sim. E eles também são muito solícitos, então a gente ficava observando a cirurgia, comia alguma coisinha na hora que dava, assim, e saía de lá quando acabava as cirurgias. Então, alguns dias, assim, quando eu tinha cancelamento ou alguma outra questão, às vezes na hora do almoço eu realmente já estava em casa, mas alguns outros dias acabava indo até umas 7, até umas 9 da noite. E aí os residentes seguiam para plantão noturno, né? A gente não pode dar plantão noturno lá, mas eles continuavam e a gente, no dia seguinte, 5h30 da manhã, estava lá de novo. Essa rotina de novo aí. Sim, e era só de segunda a sexta.
De sábado e domingo também não era permitido no serviço. Aí você tinha o fim de semana pra curtir, descansar Exatamente. e tal. E até no dia a dia mesmo, assim, se eu saía um pouco mais cedo, já aproveitava para conhecer Boston, ir para os lugares, passear ali. Legal. Fazer um rolezinho, né? Porque, né, é importante. É muito bom. Encontrava, inclusive, outros brasileiros que estavam lá. A comunidade brasileira lá é muito grande, é muito boa. Inclusive, assim, para todas as áreas, sabe? Não só para a área da saúde, a área de tecnologia, educação. Eu fiz amigos lá que fizeram, assim, engenharia, sabe? Legal. Nutrição, várias áreas mesmo. E a gente compartilhava um pouquinho da experiência, sabe? Legal. Tinha alguns que ficavam lá por meses fazendo pesquisa, outros estavam em graduação sanduíche, sabe? Que você faz em dois lugares. Então, é muito legal lá. O que você sentiu, Ju, de maiores diferenças ou maiores diferenças de lá para cá? Assim, você acompanhou a rotina, especificamente da especialização que você pretende, você acompanhou uma rotina de hospital ali, beleza. E você, na universidade, né, teve contato também com a nossa realidade, né, especificamente de Alfenas e tal, mas enfim, né, daqui do país. O que você notou de diferenças fundamentais, assim, entre um lugar e outro? Principalmente recursos. Lógico. Lá, ainda mais onde eu estava também fazendo o intercâmbio, né? É o auge do recurso da tecnologia mundial, acredito. Sim. Então, lá não tem muita preocupação com escassez de recursos, com economia. Então, eu via muito desperdício também. Por um lado é bom, porque muitas inovações podiam ser feitas lá, porque tinham todo o aparato tecnológico, todo o respaldo para fazer isso. É muito mais seguro. Mas também tinha muito desperdício e isso acabava impactando um pouco no paciente, né? Porque lá não tem SUS, então eles que acabam bancando esse desperdício. Mas na minha visão também, né? Acredito que no dia a dia da especialidade eles não vejam como um desperdício. Lógico. E na atenção do paciente também. Eu acredito que aqui a gente tem uma visão bem mais multidisciplinar do paciente. Então a gente tem uma formação médica muito preparada, acredito que também impactado por essa questão do recurso, que a gente sempre vê o paciente como um todo. Então, por mais que você não seja especialista naquilo ou não saiba muito bem, você consegue identificar que acho que essa questão aqui dele pode ser tal coisa, então eu vou encaminhar para tal lado. Lá eles não têm isso. É exatamente aquilo que eu estou vendo. Então, o paciente veio aqui para operar uma hérnia. O resto é o resto, não é a minha responsabilidade. Isso é bem diferente. Acredito que essa é a maior diferença, assim, sabe? É que a gente sabe lidar com menos, mas de uma forma mais ampla. E lá é um recurso. E acredito também que lá eles são muito, muito focados em ensinar. Muito. Eles não veem como um ambiente competitivo, eu acredito. Legal. Eles querem que você vá para lá, eles querem te exaltar, eles querem que você continue, que você aprenda, que você conheça novas coisas. Você sente uma abertura mesmo, Exato. Né? Te explicar. Aqui no Brasil, eu nunca passei por nenhuma situação assim, sabe? De ter dúvida e não ser respondida, nenhuma situação ruim. Mas lá, eles convidam você, sabe? Eles vão atrás de você. Você sente uma predisposição maior, Exatamente. Legal, massa. E aí voltou validada na convicção de que é isso mesmo que você quer. Exatamente, voltei com certeza. Óbvio, lá é o auge, né? Mas aproveitei aquele tempinho que por conta da pandemia atrasou e fiquei lá aprendendo e tive a certeza que realmente é isso que eu quero. E aí, bom, a gente está batendo esse papo no final de janeiro. Não sei quando você está assistindo, ouvindo a gente. Sua graduação termina no meio do ano agora, né, Ju? Sim. E aí vem as provas, né? Como é que tá a preparação para isso, cara? Olha, como eu falei, né? Eu acredito que eu aprendi a estudar na época do vestibular e agora eu tô replicando o que eu aprendi. Então, como eu percebi como eu funciono, de me ambientar melhor, eu planejei meu estudo para começar já no 5º ano. Então, já estou fazendo cursinho, fazendo provas, aprendendo a estudar, a conciliar tudo, porque a gente acha que é muito cursinho, mas depois tem um cursinho com uma faculdade para você fazer ao mesmo tempo. E dá tudo certo, assim, cada um tem o seu tempo, isso eu acho muito importante de falar também, até para você que acabou de entrar na faculdade. Cada um tem o seu tempo, sempre vai ter uma pessoa que vai pegar tudo logo de cara, que vai passar em tudo logo de cara e vai ter facilidade, mas também existem as pessoas que dependem de um tempo maior para se ambientar. Eu sempre falo para os meus calouros, inclusive, que eu fiz minha primeira anamnese sozinha no último dia do 4º ano, e que muitas pessoas já faziam na primeira aula de semiologia, mas eu só me senti confortável para fazer isso. E hoje,
não tem impacto nenhum na minha formação, sabe? E acredito que a residência está sendo um processo semelhante, assim. Estou me ambientando melhor, estou começando a estudar, agora começou, né? Estamos com aquele gás total. Sim. Mas já aprendi a não dar um sprint, como eu fiz no vestibular. E aí tô nessa. Massa, massa. Ju, geralmente eu peço pro convidado dar um conselho para a galera que quer entrar no curso. Eu vou te fazer um pedido um pouquinho diferente. Eu vou te pedir para você dar conselhos, dizer conselho, parece uma coisa pedante, conselho, né? Você dá uns toques para quem acabou de entrar, né? Ela acabou de entrar na faculdade de medicina. Como olhar para esse início aí de curso, Ju? Uhum. Olha, primeiro, sente toda essa sensação que você está tendo agora, porque é incrível você entrar numa sala e pensar, eu só vou sair daqui médica. Então, assim, essa segurança que te passa é incrível. Se permita conhecer coisas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, tudo diferente. Vai em tudo. Não fica com aquele critério de preciso estudar, preciso tirar 10, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ninguém precisa de nada. Vai, conhece. Eu tenho certeza, assim, eu falo, mesmo as faculdades que têm fama de ser mais hostis, coisas assim, todo mundo quer receber as pessoas novas, todo mundo quer mostrar como é legal, todo mundo tem uma vivência maravilhosa da faculdade e pode ser maravilhosa do jeito que você quiser. Pode ser maravilhosa em estudos, pode ser maravilhosa em conhecer pessoas, pode ser maravilhosa de esportes e bateria e tudo mais. Então, assim, é um ambiente muito acolhedor também. Tá todo mundo no mesmo barco, sim, sabe? Sim. Tá todo mundo entrando nessa fase diferente. E tira a competitividade que você acha que existe no cursinho. Não existe isso na faculdade. Tá todo mundo no mesmo barco. Tem lugar para todo mundo no ambiente de trabalho e na faculdade também. Então, assim, viu oportunidade legal, junto com as pessoas, vai atrás. E eu acho que o principal da faculdade inteira, você vai aprender isso pela dor ou pelo amor, é que tem que ter cara de pau. O não você já tem. Então, assim, vai atrás, pede, pergunta. Às vezes pode parecer que é bobo, não é bobo. Depois lá na frente vai fazer muita diferença. E isso é muito bom. Eu acho que, assim, o principal é você saber se isso é por você que você está fazendo, né? Você saber se você está na faculdade porque você quer. Porque é uma trajetória que acaba sendo um pouco solitária, acaba sendo, assim, bem cansativa. Tem que abdicar de muitas coisas. Mas a medicina não é a sua vida. Então, assim, você vai realmente dedicar um tempo enorme, mas você não pode deixar de ser você nesse caminho, sabe? Então, manter quem você é, assim, descobrir coisas novas, se descobrir. É uma trajetória longa que vai ter, nossa, uma delícia. Massa, muito bom. Ju, presentinhos da Litera para você. Nossa canequinha da Litera Futural, nossa ecobagzinha para você. Obrigada. Você tomar seu cafezinho. Muitos. Os muitos cafés que você vai tomar. Não quero encerrar esse episódio sem mandar um beijão pra mãe da Júlia. Um beijaço pra você. A gente tem um carinho gigante com você aqui. Muitas histórias compartilhadas, sem dúvida, assim. Não podia esquecer de... Com certeza. Foto do seu irmão esses dias. Ele tá um adulto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o mundo? Daqui a pouco tá por aqui fazendo já vestibular. Menina, vem essa conversa. Gente, Ju, massa, foi bem legal. Obrigada pelo convite. Muito legal mesmo, a gente adorou essa conversa, muito bom te receber aqui. A gente tá ficando velho e a gente fica sempre cada vez mais emocionado quando os ex-alunos vêm pra cá e falam assim, eles estão crescendo, virando adultinhos. A gente fica sempre, de verdade, assim, é muito tocante pra gente ver que é um trabalho que ele rende frutos no mundo, na vida, que você vai estar na vida e que de alguma forma, né, caramba, coisas que a gente trabalhou lá atrás, né, que a gente conviveu lá atrás, deixam alguma semente ali em vocês. A gente fica muito, muito, muito feliz, de verdade. Tá? Obrigada. Eu que fico grata de ter passado por toda essa experiência. E realmente, é o que eu sempre falo pra você e falo pra todo mundo desse lugar, assim, é um ambiente de família e é uma experiência que virou uma gratidão pessoal, assim, sabe? Realmente um crescimento pessoal. A Júlia se ferrou, porque ela falou que lá para a faculdade, não, Vitor, o que precisar, me chama. Aí a gente chama, beleza? Assim, é isso que acontece, entendeu? Não, mas isso eu estendo convite para todo mundo, assim. Eu sempre me coloco muito à disposição de ajudar quem precisar. Então, às vezes não sei responder, às vezes não sei como é que tá no dia a dia, mas sempre estou à disposição, quem precisar, quem puder. Bom falar nisso, Ju. Se alguém quiser bater um papo com você, por exemplo, saber como é que foi o esquema para você ir para fora,
Como é que entra em contato com você? Tudo bem passar seu arroba? Pode, claro. Meu Pode Instagram, falar, por favor. @juforcheiro, escrito porque é meio dificinho. Eu tento responder, eu juro. Boa. Mas, assim, no Instagram mesmo eu posto bastante sobre isso. Não sou nenhuma influencer, nem um profissional disso, sabe? Mas eu gosto muito de influenciar as pessoas, porque eu acho que foi muito importante quando eu vi alguém de nós lá, Sim. numa faculdade pública, e ainda mais hoje em dia eu vejo mulheres na neurocirurgia, então eu Sim. gosto sempre de ser um exemplo para uma pessoa que também está precisando nesse momento. Excelente, muito bom. Você que está assistindo a gente, não esquece, curte vídeo, assina o canal, ativa sininho. Você que está escutando a gente na sua plataforma de áudio, no seu distribuidor de podcast, curte esse episódio, compartilha para ele chegar em mais gente. Vai que tem um camaradinha seu que vai poder parar em Harvard, cara. Faz esse negócio, dá esse talento aí. Um beijo para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.